Boa noite, futuros auditores e futuras auditoras. Sejam todos muito bem-vindos ao aulão de reta final da Cefaz São Paulo. Eu sou Wesley, especialista em aprovação em concursos fiscais, e hoje eu vou compartilhar com você o caminho que me fez passar para auditor, que mudou a minha vida e vai te ajudar a passar também. Gente, essa aula é para quem justamente está de olho no concurso da Cefaz São Paulo, que já flertou o edital que saiu em novembro e quer garantir uma das 200 vagas que foram anunciadas com salário de mais de R$21 mil. E também é para você que está começando do zero, ou seja, já estuda para a área fiscal, mas não consegue passar, ou ainda você que estuda para outra área e quer migrar para a área fiscal. Sei que o seu tempo é precioso, então eu prometo te entregar um conteúdo direto, aplicado e transformador para você, combinado? Então presta atenção, como se trata de um aulão passo a passo, se possível, pega um papel, uma caneta para anotar tudo que vou revelar aqui hoje desse método que me fez um auditor fiscal e conquistar a tão sonhada funcional que eu tanto almejava na minha vida. Certo, pessoal? Eu sei que pode parecer distante, talvez até impossível, principalmente se você olha para a sua trajetória, pensa que não nasceu para ser aprovado em um concurso de grande porte, tá? Eu pensava também assim. Em novembro de 2023, eu fui nomeado para auditor fiscal de Belo Horizonte, a Prefeitura de Belo Horizonte, e tomei posse em 2024. Essas fotos retratam esse grande sonho. São três coisas que eu muito almejava. Sonhava em ter a minha nomeação no Diário Oficial, também sonhava em tirar uma foto com meu documento de posse e sonhava em receber a minha abençoada carteira funcional que está aí na tela para vocês. Esse momento, pessoal, foi um divisor de águas na minha vida. Não só porque eu alcancei uma das carreiras mais desejadas da área fiscal, mas porque eu comprovei na prática que mesmo com minhas limitações e inseguranças era possível alcançar um dos cargos mais desejados do concurso público brasileiro. Eu consegui e você também pode, desde que siga esse mesmo passo a passo que eu vou te apresentar hoje. Agora eu quero te contar de forma bem aberta como foi a minha jornada até a aprovação. Minha história pode ser parecida com a sua de você que está aqui hoje. Eu sou do interior de Minas Gerais, vim de uma família humilde, sempre estudei em escola pública e no último ano do ensino médio eu encontrei um grande sonho, que era me tornar um engenheiro. Mas para isso eu precisava passar numa faculdade pública, porque eu não tinha condição de pagar uma particular. E então, com o apoio de meus pais e com o acerto de um serviço que eu saí, eu fiz um cursinho pré-vestibular. Finalizado o cursinho, pessoal, eu acreditei que se colocasse em prática tudo o que o cursinho tinha me passado, eu iria conseguir passar também. Mas adivinha, eu tentei 2 faculdades federais e não obtive esse. Isso provou que cursinho não aprova ninguém. Não foi por falta de esforço que eu lutei e corri atrás. Gastei meu dinheiro com cursinho e mesmo assim fui reprovado. Eu cheguei na seguinte conclusão: para passar, eu precisava de um método. E não só do meu esforço, e não me entupir de aulas de cursinho. Após essa virada de chave, eu fiz o Enem e com um método que eu tinha desenvolvido, graças a Deus eu consegui uma bolsa de 100% numa escola particular e cursei o curso de engenharia de produção. Eu recordo que nessa época eu fiz alguns concursos administrativos com os insights que eu recebi ao longo das minhas preparações, e eu fui aprovado em 2 concursos da área administrativa, um na Copasa e outro na MGS. Finalizada a faculdade, pessoal, eu sonhei em me tornar um engenheiro concursado. E o fato de eu já ter
conseguido ser aprovado em outros concursos anteriores, isso me motivou a tentar novamente. Porém, agora era um concurso mais complexo, né, que demandava um estudo técnico e mais direcionado. Mas como eu já tinha um método que eu desenvolvi, que funcionou antes, bastava eu aperfeiçoar e aplicar novamente. E foi o que eu fiz. Eu apliquei tudo que eu sabia e com foco, persistência, consegui ser aprovado para engenheiro no concurso da aeronáutica e também no concurso do estado do Rio Grande do Sul, e foi nesse último que eu tomei posse, tá? Eu fiquei lá por alguns anos, até que eu comecei a sonhar com patamares mais altos e uma melhor remuneração. Um dia, então, eu descobri que existia uma área dentro do serviço público que exigia somente ensino de nível superior e que tinha uma alta remuneração. Pessoal, quando eu conheci o cargo de auditor fiscal de tributos, meus olhos brilharam. E eu disse para mim mesmo, essa é a minha chance de mudar de vida. E eu fui para cima. Afinal, eu tinha um método para passar. Então, eu encontrei alguns profissionais já aprovados no cargo de auditor, busquei toda a informação que eu encontrei sobre a área, juntei com toda a bagagem que eu já tinha e mergulhei na preparação. Como eu e a minha esposa queríamos muito retornar para Minas Gerais, eu direcionei os meus estudos para passar na área fiscal na região sudeste. Então eu prestei um concurso no estado do Espírito Santo, que foi o primeiro que eu prestei, mas eu fui reprovado. Mas essa reprovação foi crucial para mim, eu fiz alguns ajustes finos e a partir disso aperfeiçoei ainda mais meu método e a minha estratégia. Passados 7 meses depois desse concurso que eu fui reprovado, veio a prova do concurso de auditor fiscal da Prefeitura de Belo Horizonte. E nesse, graças a Deus, eu logrei êxito. Então fui aprovado para auditor de Belo Horizonte, tomei posse em janeiro de 2024, naquele momento eu realizei 2 grandes sonhos. O primeiro de conquistar a maior conquista profissional, que era me tornar um auditor fiscal. E segundo, o sonho de eu e a minha esposa retornar para a nossa querida Minas Gerais. Eu resumi, pessoal, aqui a minha trajetória para que vocês entendam como eu cheguei numa metodologia que eu desenvolvi. As técnicas e ferramentas utilizadas são frutos de um aprendizado com erros, acertos que culminaram num treinamento eficiente, enxuto e direcionado para pessoas comuns alcançam o sonho de se tornar um auditor fiscal, e alcançar o emprego na Secretaria da Fazenda. Independente se você nunca fez o concurso ao longo da sua vida ou se já é experiente, você consegue superar com o método a barreira da reprovação. Então, bora pro jogo? Agora, de forma definitiva, eu preciso que você baixe a guarda. Eu vou te mostrar o que travava a minha vida e o que, quando eu virei a chave, acelerou absurdamente a minha aprovação. E é exatamente o que vai acelerar a sua para a Cefaz São Paulo. Depois de passar pelo campo de batalha, eu percebi uma coisa muito clara. Na área fiscal, esforço sem estratégia é apenas cansaço acumulado. Existe um jeito errado e um jeito certo. E a diferença entre eles não é a inteligência, é a maturidade de entender o edital. Eu vou te revelar agora os 4 erros fatais e eu vou te provar como o edital na mão porque eles vão te reprovar se não continuar, se vocês continuarem cometendo o erro. Erro de número 1, a cegueira estratégica. Você chama de falta de organização, mas o buraco é mais embaixo. O problema real é a falta de inteligência tática. Deixa eu te contar o que eu fazia e que vejo 90% dos candidatos fazendo hoje. Eu era o rei do cronograma bonitinho. Eu pegava o edital ou o pacote do cursinho e pensava,
Vou começar do começo e ir até o fim, em ordem lógica de acerto. Isso é errado. Eu passava semanas inteiras matando matérias que eu gostava ou que apareciam primeiro na lista, como direito administrativo ou direito constitucional, e me sentia produtivo, ticando aula após aula. Só que eu ignorava completamente o peso das coisas. Olha para esse edital da Cefaz São Paulo, dê uma olhadinha. Ele não é uma lista de compras, pessoal. Ele é um campo de batalha com regras de pontuação. Aqui diz claramente, presta atenção, a prova 2, onde está direito civil e penal, tem peso 1. A prova 3, onde está a legislação tributária e tecnologia de informação, tem peso 2. O meu erro, e talvez seja o seu hoje, era gastar a minha melhor energia mental de manhã estudando direito civil, né, estudando a teoria dos contratos, porque estava na ordem do meu ciclo, enquanto eu empurrava com a barriga a tecnologia da informação e a análise de dados, que é justamente o que vai definir quem entra e quem sai com o peso dobrado. E o resultado disso é que eu chegava na prova sendo um especialista naquilo que valia pouco ponto e um iniciante no que valia muito. Né? Isso não é falta de estudo, tá? É falta, de visão de jogo. Tá? Na Cefaz São Paulo, tratar todas as matérias como se fossem iguais não é organização, é negligência estratégica. O auditor não segue fila, tá? O auditor ataca onde o lucro é maior. Então, fique atento a esse erro. O segundo erro é que eu chamo de a obesidade de informação, tá? É o aluno que acha que precisa ser doutor em todas as linhas do conteúdo programático, né? Deixa eu te falar e te dar um choque de realidade. O anexo 3, e você pode observar desse edital, ele é gigantesco, né? Tem gente agora, nesse exato momento, comprando livros densos de economia para entender a curva de Laffer, tá? E a eficiência de Pareto. Legal, é importante, mas a economia e finanças públicas são 15 questões na prova 1. Enquanto isso, a legislação tributária e o direito tributário somam 80 questões nas 3 provas. Tá? O erro é focar na quantidade, pessoal. A quantidade de horas, tá? Em matérias acessórias, tá? E ignorar o coração do concurso, tá? Na Cefaz São Paulo, tentar fechar o edital estudando direito empresarial com a mesma profundidade que você estuda o regulamento do ICMS é suicídio estratégico, tá certo? Então, presta atenção, não é sobre ter todo o material, tá? É sobre dominar o que tem o peso 2. E agora nós vamos para o terceiro erro. E esse aqui é o que mais reprova gente boa. É a revisão passiva. Sabe aquele aluno que faz resumos coloridos, que lê o PDF e grifa? Ele tem a ilusão de fluência no PDF. Ele lê, entende, mas na hora da prova trava. Sabe por quê? Porque a FCC não quer saber se você leu tudo sobre o assunto. Ela quer que você resolva. E olha aqui no conteúdo de estatística, presta atenção nesse slide. O edital pede distribuição de T-student, Q quadrado, hipótese, regressão linear. Você acha mesmo que ler um resumo sobre regressão linear vai te fazer acertar a questão? Tá? Eu te digo com toda certeza, não vai. Você precisa de recuperação ativa, tá? O mesmo vale para contabilidade avançada. O edital pede mensuração de valor justo em instrumentos financeiros, tá? Se você lê a teoria
e não calcularam o famoso goodwill, tá? Na unha, a vaga não é sua. Tá? O cérebro só guarda o que ele faz forçar para lembrar. Leitura passiva na prova fiscal é perda de tempo, tá? Pessoal, o quarto erro, e esse é fatal, a mentalidade de clínico geral. É o medo de fechar as portas. O cara estuda para fiscal, mas dá uma olhadinha no edital de tribunal e no edital policial, tá? A Cefaz São Paulo trouxe uma barreira de entrada que é eliminar, tá, o concurseiro aventureiro, tá? E essa é a fluência de dados. Nós não estamos falando de informática básica, galera. O edital exige linguagem SQL, Big Data, tá? Governança, e você pode observar aí, governança de IA. Quem está com foco disperso, estudando um pouquinho de tudo, nunca vai aprender a programar como o edital exige no tempo da prova. O erro aqui é ignorar o custo de oportunidade. Cada hora que você gasta estudando uma matéria genérica de outro concurso, é uma hora a menos dominando a biblioteca que a UTI exige, e também as outras disciplinas. Quem tem um plano B não passa na prova 3 desse edital. Então, pessoal, vamos recapitular, é esse que eu chamo de campo minado, tá? O que te afasta do cargo de auditor fiscal não é a falta de literatura. Tá? São esses 4 erros. E o primeiro é o que eu chamo de fadiga da decisão, tá? Não saber priorizar, tá? Os pesos da prova. O segundo, a obesidade mental, que é estudar o acessório como se fosse o principal, né? E o erro 3, que é a ilusão de fluência, tá? Por exemplo, ler estatística em vez de fazer a estatística. E o 4, que é a mentalidade generalista, tá? Ignorar o que agora a prova exige. Se você se identificou nessa situação, então respira. É porque ninguém te avisou e nesse momento o jogo vai virar. Mas agora que você tem o diagnóstico e eu quero te informar que eu tenho a cura para você vencer esse edital monstro e enlouquecedor. E é isso que vamos ver nesse exato momento, tá? Nós vamos falar da solução, ou seja, do caminho seguro, tá? E eu vou te dar 4 passos, que foram os pilares da minha aprovação, e então pega papel e caneta e anota esses que são indispensáveis para a sua aprovação também. O primeiro pilar: carrega a verdade que vai explodir a sua cabeça, tá? E esse é o que eu chamo de a disciplina liberta. Gente, o primeiro pilar carrega uma verdade que vai explodir a sua cabeça. A disciplina liberta. Muita gente acha que ter rotina e técnica é prisão, que é chato. A verdade é o oposto. É a falta de técnica que aprisiona, tá? Quem não tem técnica vira escravo da dúvida, tá? Quem acorda e não sabe o que estudar, tá? Senta e não sabe o que vai ler, a aula que vai ver, tá? O domingo vira um inferno de culpa. Quando você aplica a técnica certa, você tem clareza. E ter clareza significa ter liberdade. Liberdade para estudar 3 ou 4 horas com qualidade brutal. E depois ter a liberdade de jantar com a sua esposa sem culpa, sabendo que o dever foi cumprido. Tá? Para vencer esse edital gigante da Cefaz São Paulo, você não precisa de 12 horas líquidas de sofrimento. Você precisa de técnica para ter equilíbrio. Método mais compromisso, pessoal, é igual a liberdade. Tá? Esse é o segredo. Tá? O segundo pilar é sobre eficiência. Ou como eu gosto de chamar, não gaste munição à toa. O edital da Cefaz tem matérias com peso 1 e peso 2. O jeito errado é tentar abraçar o mundo
com as mãos. O jeito certo, o jeito eficiente é entender que não se derruba um prédio com um soco, tá? Se derruba implodindo as bases. Eficiência aqui significa parar de estudar o que é gostosinho, tá? E atacar o que te dá ponto de verdade. É ter frieza de olhar para a tecnologia de informação e dizer: eu não vou ser programador, eu vou acertar a questão da prova. E é isto que basta. Você precisa ser como um sniper, tá? Ler menos, mas ler o que cai. Estudar menos horas, mas reter ainda mais o conteúdo. E isso é eficiência. E vamos para o terceiro pilar, tá? Que eu chamo de o choro é opcional. O resultado não. Aqui entra a inteligência emocional e esse é o pilar. Presta atenção. A banca FCC não quer saber se você está cansado, se você brigou com a namorada ou se está com medo da prova de direito tributário avançado. A prova vai acontecer no dia 1 de março e ponto final. Quem não domina o emocional sofre em dobro, tá? Sofre estudando e sofre por antecipação. Nesse pilar, você trabalha a sua blindagem. Não é sobre não sentir medo, é sobre não deixar o medo travar a sua caneta. Inteligência emocional, pessoal, na área fiscal, é o diferencial entre quem sabe a matéria e quem passa na prova. Não precisa transformar a ansiedade em combustível, ou seja, em combustível para te detonar. Você precisa fazer esse combustível te fazer avançar. E agora nós vamos para o quarto pilar. E esse pilar é a regra de ouro. Não se chega ao 10º andar sem subir no primeiro degrau. Isso é sobre a ação consistente. Sabe por que muita gente reprova? Porque tenta fazer 2 dietas ao mesmo tempo, tá? O aluno começa um método na semana e na outra já vê uma dica no Instagram e muda tudo. Tá? Depois compra um outro material e vai mesclando e ele quer chegar no topo dessa forma, no 10º andar. Fica pulando de elevador em elevador e no final nunca sai do térreo, tá certo? Então, olha a potência disso. Tá? Desses 4 pilares que eu falei. O primeiro, a disciplina que te liberta. Tá certo? E aqui é o T de técnica, tá? Que eu chamo mnemônico dos 4 pilares é o TEIA, tá? O primeiro é o T de técnica, o segundo é a eficiência, o terceiro a inteligência emocional e o quarto é a ação de melhoria contínua. Ao longo de 20 anos, tá, pessoal? Passando em concursos da área administrativa, da área de engenharia, e chegando ao topo do concurso público, que é a área fiscal, eu desenhei um método que eu chamo de TEIA, tá? Que tem como base 4 pilares que eu acabei de te mostrar. E aqui é o caminho da aprovação. E por que o TEIA? Porque, assim como a aranha, nós não jogamos fios aleatórios, nós construímos uma estrutura capaz de segurar qualquer coisa, inclusive as 200 vagas da Cefaz São Paulo. Mas presta atenção. E com maturidade, presta atenção. O método TEIA não é sobre estudar mais, é sobre viver o processo de um jeito que a maioria desconhece. Se você entender isso hoje, você para de sofrer e começa a passar em provas de verdade. No método TEIA, a gente define um trilho e vai até o fim, tá certo? É tijolo por tijolo, é vencer o edital em camadas, degrau por degrau. A ação certa é aquela que você consegue manter. Ninguém passa
tá com tiros curtos de motivação. Você passa com a constância de quem sobe a escada sem olhar para o degrau de baixo. Você constrói a sua teia e quando a teia está verdadeiramente pronta, a aprovação deixa de ser uma possibilidade e vira uma consequência inevitável. Tá? Você quer construir essa estrutura comigo e chegar na prova blindado contra os erros que eu te mostrei? Então, deixa eu te mostrar qual é o próximo passo que você deve seguir. Até aqui, nós caminhamos juntos por um terreno perigoso. Eu te mostrei que não adianta se enfiar em cursinho ou acumular gigabytes de aula se você não tiver estratégia. Nós vimos os 4 erros que transformam o edital da Cefaz São Paulo em um campo minado: a fadiga da decisão, a obesidade mental, a ilusão da fluência e a mentalidade generalista. Eu te entreguei os 4 pilares do método TEIA. O primeiro, a técnica; o segundo, a eficiência, que é o estudo Sniper; o terceiro, que é a inteligência emocional para blindar a sua mente até a prova; e o quarto, que é a ação contínua, tá? Subindo degrau por degrau. Agora presta atenção numa coisa que eu vou te dizer. Saber o caminho é diferente de percorrer o caminho. O mapa eu te dei, mas o terreno da área fiscal é traiçoeiro. Se você tentar aplicar os pilares sozinho, sem orientação, amarrar os fios do jeito errado, a chance de sua aprovação escapa pelos dedos. Agora presta muita atenção no que eu vou te dizer. Saber o caminho é diferente de percorrer o caminho. O mapa eu te dei, mas o terreno da área fiscal ele é traiçoeiro. Se você tentar aplicar esses pilares sozinho, sem orientação, e amarrar os fios da sua teia de qualquer jeito, a chance é que a sua aprovação escape entre os dedos, tá? E com o edital aberto na praça, você não tem tempo de tentativa e erro. Foi exatamente para eliminar esse risco que eu decidi abrir as portas da mentoria Tribo Fiscal. Isso não é apenas um curso gravado, é um ambiente de acompanhamento tático. Aqui eu aprofundo no método TEIA, acompanho de perto a sua evolução e nós construímos juntos a sua caminhada rumo à aprovação no concurso da Cefaz São Paulo ou de outro concurso que você escolher. Tá? Wesley, como funciona essa mentoria? Eu quero que você preste atenção, porque isso é o que separa quem estuda sozinho de quem estuda acompanhado. Você terá um acompanhamento de mentoria em grupo, tá? Diretamente comigo, online, e ao vivo, uma vez por mês, durante um ano inteiro. Nós vamos nos encontrar ao vivo no Meet ou no Zoom para estruturar toda a base de estudos e te acompanhar de perto, que vai aprofundar no método e na área fiscal como um todo. E como vai funcionar? Logo na primeira semana, depois que você se inscrever na mentoria, vamos ter uma aula inaugural, onde eu já vou te dar os primeiros passos do treinamento e quais são as etapas da jornada rumo à aprovação. Lá você já vai receber um simulado de alinhamento para que você entenda em qual nível está. Tá? Também receberá um diagnóstico para criarmos um cronograma totalmente personalizado para o seu momento. Tá? Eu vou te mostrar exatamente por onde você deve começar. Tá bom? Em seguida, nós iremos aprofundar os princípios para vencer os obstáculos da sua jornada. Tá? E nesse módulo você sairá com o conhecimento necessário para poder aplicar os pilares do método TEIA e os princípios para alcançar o tão sonhado cargo público.
tá? Com o que eu vou te mostrar, você não vai mais sofrer com a falta de foco e terá um direcionamento claro para acelerar e muito a sua aprovação na área fiscal. Tá bom? Feito isso, vamos colocar em prática o planejamento TEIA. Aqui você vai aprender todas as técnicas e ferramentas necessárias para planejar e traçar as suas metas de estudos semanais. Além disso, aprenderá como aplicar em detalhe o sistema que eu chamo o sistema das 5 camadas e a revisão inteligente para aprender a absorver acima de 80% do conteúdo dos editais. Isso vai acabar com a sua falta de organização e ainda mais aprimorar os seus estudos, tá bom? E agora, nesse momento, você vai estar pronto para colocar a mão na massa, tá? E aí eu vou pegar na sua mão e te mostrar como executar os seus estudos de forma acelerada, tá? Você irá implementar técnicas que irão turbinar o seu aprendizado, tá? Porque aqui eu vou te mostrar a maneira mais eficiente de estudar, seja por PDF, seja por videoaula, apostila ou questões, porque estudar do jeito certo é o que vai fazer a diferença na sua jornada. Assim você vai ter a autonomia, tá? Para conduzir os seus estudos e parar de depender de cursinhos onde você não aprende o que realmente faz a diferença na aprovação, tá? A partir de então, com toda essa base, você já estará pronto para acompanhar suas ações e atuar de forma pontual, eliminando os pontos que enfraquecem a sua preparação, tá? Eu vou te ensinar a fazer os ajustes finos para estudar em alta performance e ampliar a média de seus acertos em até 90% das questões. Vou te mostrar as estratégias mais eficientes que funcionaram para mim e foram determinantes para eu alcançar o meu cargo de auditor fiscal. Para você dar esse gás sinal no pós-edital e absorver o máximo de informações para o dia da prova, tá? Mas calma. Que tem mais coisas para você. Como essa é a turma fundadora, você terá o acesso ao treinamento do método TEIA em primeira mão. O treinamento do método TEIA são aulas gravadas que eu vou disponibilizar ao longo da mentoria. Tá? E além disso, eu preparei materiais e bônus exclusivos para essa turma que eu chamo de a turma beta, tá? Você vai receber 4 simulados comentados especificamente para a Cefaz São Paulo, tá? Mas não é qualquer simulado, tá? É um simulado comentado que tem, não é qualquer simulado comentado pela internet, é um simulado comentado com questões selecionadas especificamente por mim, que já passei em concursos num concurso extremamente concorrido, e sei exatamente direcionar no que mais vai cair na prova, no que mais cai, e metrificar a sua evolução e os seus resultados. E não acabou não, tá, pessoal? Se você acha que tá bom, calma aí que eu vou te apresentar mais 2 bônus cruciais para a sua preparação. O segundo bônus é o ciclo de estudo individualizado, montado por mim e personalizado para o seu momento. Mas não é aquele ciclo genérico que você encontra por aí igual para todo mundo. Eu mesmo vou montar o seu ciclo de estudo baseado no seu ponto de partida, na sua rotina e no tempo que você tem até disponível até a prova. O terceiro bônus é a correção de 2 redações no pós-edital, tá? Para você chegar na prova sem medo da parte escrita. Esse bônus é um divisor de águas, porque muita gente esquece que a redação pode definir a aprovação. Você vai ter 2 redações corrigidas por mim e a minha equipe no pós-edital, no nível exato da banca, recebendo feedback
técnico e estratégico para ajustar o que precisa e escrever do jeito que garante os pontos na prova. Tá bem? Pessoal, pasmem, tá? Além desses 3 bônus, eu ainda vou te dar mais um super bônus, que são apostilas completas de PDF de cada disciplina da Cefaz São Paulo e das disciplinas do ciclo básico, do ciclo base da área fiscal, tá? Apostilas compactas com o que realmente cai. Tem curso por aí que eu não vou falar o nome, que são 300 a 400 páginas por assunto. Isso não existe, pessoal. Aí você perde tempo e fica estudando o que não cai. Agora essa apostila, ela é verdadeiramente vale ouro, sabe por quê? Porque nela eu coloco exatamente os resumos que eu criei e eu usei para vencer uma concorrência brutal de aproximadamente 6 mil inscritos para 14 vagas no concurso de auditor fiscal de Belo Horizonte. E agora prestem muita atenção. Além da mentoria mensal, tá? Para essa turma eu vou dar um super bônus. Eu decidi fazer algo diferente para premiar quem está comigo de verdade. Para as primeiras 10 pessoas, e presta atenção, somente para as primeiras 10 pessoas, vocês vão ter acesso à que eu chamo de sala de guerra da Cefaz São Paulo. Wesley, o que é isso? Tá? Você vai ser esse vai ser o nosso QG de inteligência, um acompanhamento de mentoria em grupo quinzenal comigo, focado 100% na execução do edital. Nós vamos reunir a cada 15 dias, do momento de sua matrícula até a véspera da prova, tá? Nesses encontros eu vou ajustar a sua rota, analisar o seu desempenho nas matérias e garantir que você não saia dos trilhos, tá? Gente, isso não é um curso gravado, é um acompanhamento de elite. É o meu tempo dedicado à sua estratégia. Mas eu sou apenas um e não consigo dar esse nível de atenção para todo mundo. Por isso, esse bônus é estritamente para os 10 primeiros, tá? O 11º já vai ficar de fora sem exceção. Tá certo, pessoal? Talvez você esteja se perguntando, quanto será que custa tudo isso? Então, por todo esse conteúdo de mentoria mensal, mais acompanhamento quinzenal, tá? Da sala de guerra e até a prova da Cefaz São Paulo, mais o método DEA, que vão te dar os alicerces do seu planejamento de estudo, e mais o bônus especial para acelerar ainda mais a sua aprovação, que eu preparei para essa primeira turma. Gente, uma mentoria desse nível e você vai ganhar simulados, correções de redação, apostila, poderia facilmente custar muito mais de R$2.000. Se você pesquisar no mercado, você vai encontrar valores desses por aí, tá? Mas quero muito te ajudar e alcançar o que eu alcancei. Mas eu não sei se farei essa condição novamente. Então, para você, o investimento vai ser de 997 à vista, podendo ser parcelado em 2 vezes, aí vai ter uma taxa pequena, tá? E isso você pode pagar no cartão, no Pix ou em 2 cartões, tá certo? E para tirar qualquer risco das suas costas, eu te dou a garantia total. Sim, uma garantia incondicional e uma outra condicional, e eu te explico nesse exato momento. Primeiro, a garantia incondicional ela é de 7 dias, que é o que a lei nos exige. Garantia essa é a incondicional, e a garantia condicional é de 60 dias e vai funcionar o seguinte: você terá o desafio para cumprir nas primeiras 8 semanas, que são uma tarefa por semana, estudar pelo menos 2 horas por dia, fazer um simulado inicial e um final e cumprir um checklist de tarefas. E se ainda depois de tudo isso você não aumentar o seu número de acertos nos simulados, além do seu dinheiro de volta, eu ainda faço uma consultoria individual para juntos traçarmos um novo plano de ação, e aí eu te dou mais 60 dias de acompanhamento. Ou seja, você evolui ou o seu risco é
zero, tá certo? Agora, pessoal, é com você, tá certo? Acesse o link no chat ou se você está assistindo a gravação, clique no botão abaixo e garanta a sua vaga. Lembrando que o Ultra Bônus, ou seja, o acesso à sala de guerra da Cefaz São Paulo, é só para os 10 primeiros. Não perde tempo, porque as vagas são limitadas e podem acabar a qualquer momento. Se você ficou com alguma dúvida, pode chamar a minha equipe, que são os administradores do grupo do WhatsApp, que eles vão estar prontos para te ajudar. E para fechar, eu quero te fazer um convite. Você pode sair daqui hoje e continuar tentando sozinho, do jeito antigo, ou pode tomar a decisão agora de entrar na mentoria Tribo Fiscal e acelerar a sua aprovação. Eu fiz esse caminho e se eu conseguir, você também consegue. A diferença está em agir no momento certo. A oportunidade como essa não aparece toda hora, pessoal. Então, parabéns por ter ficado até aqui. Te vejo em nossa aula inaugural, rumo à sua aprovação e se tornar um futuro auditor. Bora juntos conquistar essa vaga. Então, até lá e um forte abraço.